Núcleo de Estudos Anarquistas Rizoma Cairós. A importância social da escola moderna. Escritos de Emma Goldman, Biblioteca Pública de Nova York. Para compreender plenamente a importância da escola moderna, precisamos antes entender como as escolas são operadas e, em seguida, a ideia por trás do movimento educacional moderno. O que é, portanto, a escola de hoje, seja pública, privada ou paroquial? É para as crianças o que a prisão é para o condenado e o quartel para o soldado, um lugar onde tudo é utilizado a fim de quebrar seu arbítrio, e então triturar, amassar e moldá-lo em um ser completamente estranho a si mesmo. Não pretendo dizer que esse processo é realizado conscientemente, mas sim que é parte de um sistema que se mantém unicamente pela absoluta disciplina e uniformidade. É aí, acredito eu, que está o maior crime da sociedade atual. Naturalmente, o processo para quebrar o arbítrio dos homens deve começar cedo, ou seja, quando criança, pois nessa fase a mente humana é mais maleável, assim como acrobatas e contorcionistas que, buscando ter maior habilidades com seus músculos, começam a treinar e se exercitar quando seus músculos ainda são maleáveis. A ideia que o conhecimento pode ser obtido unicamente na escola por meio de um treino sistemático é em si tão absurda que condena por completo nosso sistema de educação como arbitrário e inútil. Suponhamos que alguém sugerisse que as melhorias para os indivíduos e a sociedade pudessem ser adquiridas por meio da alimentação compulsória. Não seria até mesmo o rebelde mais ignorante contra um procedimento tão estúpido? E, no entanto, o estômago é muito mais adaptável na maioria das situações do que o cérebro. Ainda assim, achamos natural nutrir compulsoriamente o cérebro. De fato, nos consideramos superiores às outras nações, porque desenvolvemos um tubo cerebral compulsório, pelo qual, por determinado número de horas e em alguns anos, forçamos uma grande quantidade de nutrientes mentais nas cabeças de nossas crianças. Emerson disse há 60 anos: nós somos estudantes das palavras. Nos calamos nas escolas e faculdades por 10 ou 15 anos e saímos como um saco vazio, com uma lembrança das palavras e sem saber nada. Desde que essas sábias palavras foram escritas, a América atingiu a onipotência do sistema escolar e ainda enfrentamos, como resultado, uma completa impotência. O grande dano causado por nosso sistema educacional não é que não ensine nada que vale a pena, ou que ajude na perpetuação do privilégio de classes, ou também que trabalhe a favor do procedimento criminoso que rouba e explora as massas. O verdadeiro dano está em sua orgulhosa proclamação, que defende a verdadeira educação, escravizando assim as massas muito mais do que qualquer governante conseguiria. Quase todos na América, liberais ou radicais, acreditam que a escola moderna é uma grande ideia para os países europeus, mas desnecessário para nós. Olhe nossas oportunidades, eles dizem. Na realidade, os métodos modernos educativos são mais necessários na América do que na Espanha ou qualquer outro lugar do mundo, pois em nenhum outro lugar há tão pouca consideração pela liberdade pessoal e originalidade de pensamento. Uniformidade e imitação são nossos lemas. Do nascimento até a morte, este lema é imposto a cada criança como única possibilidade de sucesso. Não há professor ou educador na América que possa manter seu cargo caso ouse expor a menor tendência de romper essa uniformidade e imitação. Em Nova York, uma professora de ensino médio, Henrietta Rodman, explicou para as meninas em sua sala de literatura a relação de George Eliot com Lewis. Uma garota criada em um lar católico relatou o incidente da sua sala para sua mãe, como resultado da extrema disciplina e uniformidade. Essa informou o padre,
que avisou o Conselho de Educação sobre a senhorita Hodgman. Lembremos que na América o Estado e a Igreja são instituições separadas. Ainda assim, o Conselho de Educação chamou a senhorita Hodgman para explicar o caso e deixou claro que, caso ela tomasse novas liberdades, seria demitida. Em Newark, Nova Jersey, o Sr. Stewart, um excelente professor de ensino médio, presidente da reunião do Memorial Ferrer, foi levado a julgamento e, para manter seu cargo, obrigado a desculpar-se por ter insultado os católicos da cidade, que prontamente protestaram no Conselho de Educação. Realmente, nossos halls de aprendizado da escola pública à universidade são camisas de força para os professores e alunos, simplesmente porque uma camisa de força para o intelecto é a melhor garantia de uma massa bruta, sem cor e inerte, caminhando como um rebanho de ovelhas entre duas paredes. Já é sem tempo que todas as pessoas esclarecidas tenham claro esta questão, que nosso atual sistema de dependência econômica e política é mantido não só por riquezas e tribunais, mas também por uma massa humana inerte, triturada e esmagada até a absoluta uniformidade, e que a escola hoje representa o meio mais eficiente para atingir este objetivo. Não penso estar exagerando, nem que eu tenha só esta posição. Cito um artigo do Modern Earth, de setembro de 1910, do Sr. Hellman, um professor brilhante com quase 25 anos de experiência, diz: nossas escolas falharam, porque se mantêm sob a compulsão e restrição. As crianças são arbitrariamente ordenadas a como, o que e quando fazer as coisas. Iniciativa e originalidade, expressão e individualidade são tabus. Considera-se possível que todos se interessem pelas mesmas coisas, na mesma ordem e ao mesmo tempo. A adoração ao ídolo da uniformidade continua silenciosamente viva, e visando garantir que não haja interferência heterodoxa, a supervisão escolar dita cada passo e a maneira de fazê-lo, de modo que as terríveis iniciativa e originalidade e todo o restante não adentrem por meio do professor. Ainda ouvimos muito sobre ordem, métodos, sistemas, disciplina, e estes visam a repressão e não a libertação da vida. Nessas circunstâncias, os professores são meras ferramentas, autômatos, que perpetuam a máquina que os torna assim. Persistem impondo seus conhecimentos aos alunos, ignorando ou reprimindo o seu instintivo anseio pelo uso da beleza, resistindo e os arrastando a um famigerado rumo lógico sem vida. Eles substituem os instintos naturais, que não temem dificuldades e não recuam por incentivo de compulsões externas e subornos artificiais, que frequentemente são baseados em medo e ganância ou na rivalidade antissocial e que impedem a relação de alegria com o trabalho, e são hostis às intenções de agir, de saciar o ardor da iniciativa criativa e o fervor social, e o substituem por estes motivos, permanentes, caprichosos, transitórios e perecíveis. Não preciso dizer que a criança fica atrofiada, sua mente entorpecida e que seu próprio ser se deforma, tornando-se incapaz de tomar seu lugar na luta social como um elemento independente. De fato, não existe nada mais odiado no mundo atual do que indivíduos independentes em qualquer ambiente. A escola moderna repudia completamente este sistema educativo pernicioso e verdadeiramente criminoso. Defende que há tanta harmonia entre compulsão e educação quanto entre tirania e liberdade, algo tão distante quanto os polos. O princípio fundamental da escola moderna é: a educação é um processo de extração, não de condução. Preza pela possibilidade da criança ser deixada livre para se desenvolver espontaneamente, direcionando seus esforços e escolhendo os ramos de conhecimento que deseja estudar. Assim, portanto, o professor, ao invés de se opor ou se colocar como uma autoridade de opiniões, predileções ou crenças, deve atuar como um instrumento sensitivo, respondendo às necessidades das crianças, conforme se manifestam.
um meio pelo qual a criança possa atingir o máximo do conhecimento ordenado do mundo, enquanto se mostra pronta para recebê-lo e assimilá-lo. Fatos científicos demonstráveis serão apresentados na escola moderna como realidade, enquanto nenhuma interpretação de teoria social, política ou religiosa será apresentada como tendo em si sua sanção ou soberania intelectual, eliminando o direito à crítica ou à dúvida. A escola moderna, portanto, deve ser libertária. Cada pupilo deve ser livre para ser ele mesmo. Seu principal objetivo é desenvolver harmoniosamente todas as faculdades latentes da criança. Não haverá coerção na escola moderna, nem qualquer tipo de regras ou regulamentos. O professor pode muito bem evocar, por meio de seu entusiasmo e nobreza de caráter, o entusiasmo e a nobreza latentes em seus pupilos, mas ele ultrapassará as liberdades de suas funções tão logo tentar forçar a criança a um caminho qualquer. Disciplinar uma criança é inevitavelmente estabelecer falsos padrões morais, pois ela é levada a crer que a punição é algo imposto por uma pessoa mais poderosa, no lugar de ser uma reação e resultado natural e fundamental de seus atos. O propósito social da escola moderna é desenvolver o indivíduo através do conhecimento e libertação de suas características, para que se torne um ser social, pois assim aprende a conhecer a si mesmo e as relações com seus semelhantes, e reconhecer-se em uma harmoniosa sociedade múltipla. Naturalmente, a escola moderna não se propõe a deixar de lado tudo que os educadores aprenderam pelos erros do passado, mas, embora aceite essas experiências passadas, deve empregar sempre métodos e materiais que promoverão a expressividade da criança. Para ilustrar a forma como a música é ensinada atualmente nas escolas, a criança raramente pode usar seu julgamento ou livre iniciativa. A escola moderna anseia ensinar música por meio de temas originais, a partir dos tópicos escolhidos pelos seus pupilos e de suas experiências de vida, experiência real ou imaginária, que sugerem as histórias e seus esboços. Este novo método imediatamente apresenta novas perspectivas de possibilidades. Crianças são extremamente impressionáveis e muito vívidas. Por não terem sido uniformizadas, suas experiências inevitavelmente conterão muito mais originalidade do que as do professor. Assim como beleza, é também razoável supor que elas são profundamente interessadas em coisas que dizem respeito às suas vidas. Portanto, não deveria a música, baseada na experiência e imaginação do pupilo, fornecer um material mais significativo para o pensamento e desenvolvimento do que o fornecido atualmente pelo método metrônomo, que é, na melhor das hipóteses, nada além de imitação? Qualquer pessoa familiarizada com os atuais métodos educativos sabe que no campo da história as crianças são ensinadas sobre, segundo Carlyle, um amontoado de mentiras. Um rei aqui, um presidente ali e um punhado de heróis que devem ser adorados após a morte compõem o material que constitui a história. Ao ensinar a história, a escola moderna deve apresentar à criança um panorama ilustrativo dos períodos e incidentes dramáticos dos principais movimentos e épocas do desenvolvimento humano. Deve, portanto, ajudar a desenvolver nas crianças a apreciação pelas lutas das gerações passadas, pelo progresso e liberdade, e, portanto, desenvolver o respeito por toda a verdade que almeja emancipar a raça humana. O princípio básico da escola moderna é impossibilitar o instrucionismo cego e sua insignificante especialização frente à grandeza da vida, a que deveria servir, limitado adorador da uniformidade, o pequeno reacionário que grita por mais ortografia e aritmética e menos vida. O consolo do apóstolo que em sua adoração ao passado falha em ver o que virá.
estúpido adepto de uma época decadente que combate o novo vigor que brota do solo. A escola moderna pretende substituir tudo isso pela vida, a verdadeira intérprete da educação. Amanhecerá um novo dia quando a escola servirá à vida, em todas as suas fases, e respeitosamente encaminhará cada criança humana rumo a uma vida em uma sociedade beneficente, cujo lema não será a uniformidade e disciplina, mas a liberdade, crescimento, boa vontade e alegria para cada um e todos.